A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Aproveita, se você ainda não fez isso hoje, dê a paz do Senhor para essa pessoa que está perto de você. Diga assim: a paz do Senhor, que bom ter você hoje aqui nesse culto. Diz aí, por favor. Que alegria. A paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer em nome do nosso pastor presidente também, pela confiança do SEMAD na pessoa do pastor Eli, e nos dar essa oportunidade de ministrar a palavra de Deus aqui para os irmãos nesse culto tão importante que é o culto de missões. Quero parabenizar também a Orquestra Lira de Israel pelo trabalho ontem, realizado no Shopping Boulevard, com parceria com o SEMAD. Coisa de Deus, coisa de Deus. É daí para frente. Deixa Deus usar vocês. Vamos abrir a palavra de Deus. Deus me deu uma palavra. Desde quinta-feira esse texto está batendo no meu coração. E esse texto se encontra no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, versículo 42. 5:42. À medida em que você achar, e se você estiver feliz com Jesus, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Você achou? Encontrou aí? Atos 5:42. Atos 5:42. Vê isso na sua Bíblia, tem. Vai que não tem, né? Se não tiver, você compra outra que tem. É porque tem umas novas agora que estão tirando os versículos. Amém? Eu quero pregar nessa visão que Deus deu ao nosso pastor Davi. E a palavra diz assim, preste bem atenção. Vamos combinar assim, quando eu terminar de ler, você não fecha a Bíblia, tá bom? Olha o que diz. Atos 5:42. Todos os dias, no templo e de casa em... Vou ler de novo. Todos os dias, no templo e de casa em... Não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus era o Cristo. Capítulo 6, versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles se queixavam dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo que negligenciamos esse ministério, o ministério da palavra, a fim de servirmos às mesas. Versículo 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom, o que, irmãos, que está escrito na sua Bíblia? Reputação. Na minha está dizendo assim, ó, bom testemunho, cheios do... tem que ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa e nos dedicaremos ao ministério da palavra. Tal proposta alegrou a todos. Escolheram então Felipe, cheio de fé, do Espírito Santo, além de Felipe, Procoro, deixa eu ler o nome do rapaz, Prócoro, Nicolor, Timor, Parmênias, Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. E apresentaram esses homens, os quais oraram por eles e impuseram as mãos. Versículo 7. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente também o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Até aqui. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra.
nos dá, Senhor, a direção do Teu Espírito. Fala, Senhor, ao nosso coração a partir dessa visão que o Senhor colocou no coração do nosso pastor. Nos dê a direção, Senhor, e impacta a Tua igreja através dessa palavra também. Em nome de Jesus, amém. Se assente, deixa a Bíblia aberta aqui para a gente dar uma analisada nesse texto. Eu quero ministrar hoje, eu tenho alguns minutos, eu queria muito a sua atenção. Eu quero ministrar hoje sobre o tema princípios de discipulado. Vou repetir. Eu quero ministrar hoje sobre os princípios de discipulado. Deus tocou no meu coração para pregar para você sobre princípios de discipulado. Você pode repetir quando eu contar 3 princípios de discipulado? 1, 2, 3. Ficou bom para ensaio. 1, 2, 3. Como nós precisamos parar para entender essa visão bíblica? É a visão da igreja, visão bíblica, princípios de discipulado. Esse é o nosso papel, é a visão missionária da igreja. A igreja abraçou esse projeto, discipular e evangelizar e discipular. Esse é o nosso papel em Jesus. Se nós olharmos para Atos dos Apóstolos, só o livro de Atos, nós vamos descobrir diversos princípios de discipulado dentro de Atos. Se você não sabe, Atos dos Apóstolos foi escrito por um discípulo de Jesus. Olha que legal. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, que não era apóstolo, mas era discípulo. Ele aprendeu com Pedrão, ele aprendeu com Paulo, ele aprendeu com os apóstolos, ele pesquisou sobre Jesus. O Lucas da Bíblia se tornou um grande missionário. Ele era grego, não era judeu, é o único escritor de fala grega. Inclusive traz uma contribuição fantástica para o Novo Testamento. Ele escreve um evangelho que leva seu nome, o Evangelho segundo Lucas, que é escrito em grego koiné, inclusive é o melhor evangelho de escrita grega. E nessa contribuição ele traz a continuação do ministério dos discípulos de Jesus. É interessante que quando você compara Lucas capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, com Atos capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, Lucas escreveu para a mesma pessoa. Ele é o terceiro evangelho a ser escrito e ele dá continuidade em Atos dos Apóstolos, e ele escreve esse texto para um rapaz, alguém chamado Excelentíssimo Senhor Teófilo. Possivelmente alguém que havia se convertido a Jesus, de uma grande patente romana naqueles dias. E o objetivo de Lucas é apresentar no evangelho Jesus como Filho do Homem. E em Atos, a ação da igreja. A ação da igreja. Ele apresenta essa ação aqui comigo, para você mergulhar no que Deus quer falar conosco. Ele apresenta essa ação em Atos, do capítulo 1 ao 5, dentro de Jerusalém. A partir do capítulo 6 há uma expansão. Capítulo 7 e 8 vão para Samaria. 9 a seguir, o evangelho então se expande para o mundo antigo. Mas quando nós analisamos a proposta de Lucas, que é discípulo da segunda geração, nós percebemos como Deus usou esse rapaz. Você que está aqui nessa noite e veio adorar a Jesus nesse culto missionário, também é um discípulo de Jesus. É discípulo de discípulo. Alguém discipulou você, alguém falou de Jesus para você, e você acreditou na palavra de Jesus. Glória a Deus, você acreditou. Alguém falou de Jesus de alguma maneira para você, e a palavra foi impactante ao teu coração, ao ponto de você aceitar a fé.
E Deus te trouxe aqui nessa noite só para você recordar que você é discípulo de Cristo. Agora deixa eu entrar em detalhes. De repente você entrou aqui frio na fé, de repente você está fraco espiritualmente, está sem força para caminhar, está desanimado, porque nós também passamos por isso, desânimo, de vez em quando chega perto, nós não temos nem condições de orar, mas hoje Deus marcou no céu, eu acredito nisso, na agenda dele, esse dia especial, para o Espírito Santo te conduzir até aqui, para você entender que você é discípulo de Jesus e tem um chamado. Tem alguém aqui que é discípulo de Jesus? Pelo amor de Deus, levanta a mão e adora. Somos discípulos de papai. Mesmo fraco, a gente é discípulo. Você é discípulo. Me ajude a pregar. Me ajude a pregar. Diga para a pessoa que está mais perto de você, assim, com aquela cara alegre que você tem. Diga para ele assim: ó, você é discípulo de Jesus. Você é discípulo. Você é mais do que crente, você é discípulo. Você é mais do que evangélico, do que gospel, você é discípulo. Você é mais do que crente da Assembleia de Deus, você é discípulo de Jesus. Você é mais do que um religioso, você que está aqui é discípulo, discípula de Jesus. Oh, glória a Deus, te chamou para ser discípulo. E aí quando eu leio a passagem, eu descubro muito bem que a igreja crescia. A igreja crescia. É importante a gente olhar pelo retrovisor para aprender. A gente tem que olhar para trás para aprender. Quando a gente para estudar sobre o discipulado, eu tenho estudado muito nesses dias sobre discipulado, aconselhamento pastoral, até mesmo porque a gente está fazendo especialização nessa área também. A gente descobre, a partir de algumas leituras, que tem muita gente escrevendo sobre isso. Eu estava lendo um texto de William McDowell. Ele escreveu um texto sobre discipulado verdadeiro. E ele apresenta algo interessante. A gente se torna discípulo quando? Quando é que você se torna discípulo? Quando você verdadeiramente reconhece o teu pecado, reconhece que você é pobre, cego e nu, e reconhece que você não tem condições de receber a salvação, mas reconhece que Jesus te ofereceu essa salvação de graça e pela fé você aceitou Jesus como teu Salvador. Quando você aceita Jesus, você vira discípulo. Você se torna discípulo também a partir do momento que você reconhece a fé, porque é pela fé, e você passa a praticar esse discipulado, a tua caminhada cristã no dia a dia. Você reconhece que ser discípulo também é acreditar no senhorio de Jesus. Acreditar que Jesus é o Senhor, porque é uma realidade. Eu preciso explicar isso para você. Tem muita gente que está na igreja por causa da religião, por causa de ser um local bom, agradável de estar, por causa da comunidade de irmãos, de amigos. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para você entender que você tem um chamado de Deus, que você que está aqui foi chamada por Deus, foi chamado por Deus, não para ser qualquer um, mas para ser um discípulo de Cristo. Deus te trouxe hoje aqui não para massagear o teu ego, mas Deus te trouxe aqui para colocar lenha nesse altar espiritual que é o teu coração, acender a fogueira do Espírito, incomodar você. Como a irmã Rose falou hoje aqui, nós precisamos estar incomodados em levar alguém para Jesus. E adivinha quem Deus quer usar? Você que está aqui. Deus quer usar você. Quando a gente olha para isso, nós já aprendemos algumas coisas muito interessantes. Discípulo é aquele que segue a Jesus, é aquele que parece com Jesus. Discípulo é aquele que dá testemunho do Cristo. Discípulo é aquele que no meio das suas fraquezas, ele acredita no Cristo, nos planos de Deus, ele está engajado na visão da igreja, ele está engajado na visão do reino. Nós não podemos ter uma visão diferente da visão pastoral. Deus deu a visão ao pastor, ao líder, e nós como servos devemos seguir a visão. Discípulo é isso.
Cada grupo da igreja precisa seguir a visão pastoral. Uma visão só, um povo só, com um objetivo só. E qual é o objetivo desse ano? Evangelizar e discipular. Oh glória, oh glória. Você pode glorificar a Jesus? Eu vou falar de novo, você pode glorificar Jesus. Não deixa essa máscara aí te atrapalhar, não. Você pode glorificar Jesus por essa visão. Isso é Bíblia. Deus nos chamou para isso é característica. E o que é que Deus tem para quem é discípulo? Deixa eu explicar antes de entrar dentro do texto. Mateus capítulo 10, Lucas 10. Deus tem só para quem é discípulo autoridade. Vou repetir. Deus tem para quem é discípulo autoridade. Deus tem para você autoridade do céu. Você toma posse dessa palavra? Eu tomo para mim. E essa autoridade está escrita em Mateus capítulo 10, do versículo 1 a seguir. Ele dá autoridade para a gente lá no versículo 7. Ele já te deu autoridade. Ele já te deu. Você que é discípulo, você tem essa autoridade de orar e a enfermidade bater em retirada em nome de Jesus. Eu acredito nisso, eu creio. Só discípulo crê nesse tipo de coisa. Ele ora e a enfermidade bate em retirada. Eu não sei se você já passou por isso. Tem alguém enfermo em casa, você dá o remédio não dá jeito, você leva para o hospital, não dá jeito, mas quando tu vai lá e ora, Deus brada, a pessoa fica curada. Glória a Deus. É discípulo que desfruta desses negócios. Tem discípulo aqui acordado em nome de Jesus? Vou explicar compassadamente, debulhando para você entender. Deus também te deu como autoridade forte, ressuscitar os mortos. Se nós interpretarmos também para os nossos dias, além do milagre sobrenatural de alguém voltar à vida, essa passagem também pode se encaixar em um aconselhamento. Tem muitas pessoas que estão mortas espiritualmente, sabia? Tem muita gente que está fria na fé, está fraco, se afastou da igreja, se decepcionou com alguém. A igreja é um local de pessoas imperfeitas. Mas Deus deu para os discípulos a autoridade também de ressuscitar aqueles que perderam a vida. Deus te deu a autoridade, a responsabilidade de trazer alegria para aquele que também está frio. Como é que você traz isso? Orando, testemunhando de Jesus, glória a Deus, porque as pessoas que estão afastadas, nós cremos que Deus pode realizar a obra, o Espírito Santo de Deus pode trabalhar e essa pessoa pode retornar para Cristo. Você acredita nisso? Eu creio. A Bíblia me diz que Deus também me deu autoridade de expulsar os demônios. É para discípulo. Mateus 10, 8, está na Bíblia. Discípulo não tem medo quando o inimigo se levanta. Discípulo tem coragem. Foi o que o Senhor cantou hoje. Coragem, fé e ação. Discípulo tem coragem. O inimigo se levanta, quem é discípulo que tem coragem, fica de pé e repreende o mal pela autoridade do nome de Jesus. Agora quem não é, discípulo tem autoridade. Isso me lembra de um evangelismo que a gente estava realizando na rua, com os jovens aqui da igreja, um tempo atrás. A gente foi evangelizar, levar um trabalho missionário, alcançar alguém, de repente no meio da rua, apareceu um cara que era maior do que eu, dava 2 de mim. E ele invocou comigo: eu quero receber a oração por aquele de óculos que está ali. Eu falei: eita Jesus, é agora. E ele partiu para cima. Só que quando ele veio, eu lembrei que discípulo tem autoridade. Você crê que discípulo tem autoridade? E a autoridade não é só para dentro da igreja, não, é para o meio da rua também. Na hora que ele veio, eu até brinquei com ele, eu disse: olha, eu oro por você, mas com uma condição: olha para o meu tamanho e olha para o teu, ajoelha. Quando ele ajoelhou, o irmão Rose estava lá no dia, manifestou. Mas pela autoridade do nome de Jesus, o inimigo bateu em retirada e ele foi liberto para a glória de Deus, porque Deus dá autoridade para discípulo. Discípulo não tem medo. Outro detalhe que você precisa aprender, eu preciso explicar isso para você. Deus te deu autoridade, mas Deus dá autoridade para quem é obediente. Discípulo obedece.
Não obedece cegamente, não. Ele entende por que ele obedece. Eu obedeço a palavra porque eu creio na Bíblia. Eu obedeço o meu pastor porque eu creio que Deus deu a visão para ele. E o nosso papel nessa noite é aprender com a igreja primitiva 3 princípios sobre discipulado. O primeiro princípio que eu quero destacar para você, deixa a Bíblia abertinha aí para você ver, capítulo 5, 42. O primeiro princípio do discipulado é o comprometimento. Vou repetir para você guardar. O primeiro princípio do discipulado é o comprometimento. Eu preciso me comprometer. Você precisa se comprometer. Você precisa abraçar. Deus deu a visão ao pastor, agora qual é o nosso papel? Nos comprometer. A igreja primitiva era uma igreja comprometida. Jonas Madureira escreveu até um texto, O Custo do Discipulado. Muito legal esse material pela editora Fiel. O primeiro princípio é entrar no compromisso. A igreja tem um compromisso esse ano: evangelizar e discipular. Tem um evangelismo? Vamos abraçar. Alguém se converteu na igreja, pastor, me coloca à disposição para discipular. Eu quero discipular alguém. E olha, eu vou te dizer, vale muito a pena. Semana passada 2 pessoas aceitaram a Jesus aqui. Uma pessoa, o pastor Davi, já abraçou, e eu já abracei a outra, que é o Davi, que está ali. Quando eu fui fazer a visita para o Davi, a gente acabou evangelizando o Davi e os 2 irmãos. E discipulando os 2. Não foi, Davi? Você não perde nada. Muito pelo contrário, você engrandece o reino de Deus. Se comprometa. Se coloque à disposição. E quando a gente olha para Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a gente percebe que o primeiro princípio da igreja primitiva é o comprometimento. E a gente descobre que os discípulos eram compromissados. 5:42. Está aqui. Todos os dias. Isso é compromisso, gente. Todos os dias. Está no texto. Todos os dias. A igreja estava envolvida todo santo dia. Você precisa se comprometer com a obra. Abraçar a obra. Deixar se envolver pela obra. Independente da sua profissão, você é discípulo de Cristo. Você precisa colocar no seu coração, como eu coloquei no meu: eu quero abraçar alguém para Jesus. Compromisso fala exatamente de preço. Às vezes a gente fala, eu preciso pagar o preço. Olha, o preço que eu quero te ensinar hoje aqui é o preço do comprometimento, é de se envolver na obra de Deus, é de levar alguém até Jesus. É muito bonito nós dizemos, nós queremos ver a igreja crescer, mas você está compromissado com esse projeto? Você está orando por esse projeto? Você está colocando no seu coração e dizendo, eu quero me envolver com essa obra. Às vezes a gente pensa, mas eu tenho tantas coisas para fazer, eu tenho tantas coisas para resolver, mas Deus não está olhando para as coisas que você precisa resolver. Deixa eu te contar uma coisa: Deus chama pessoas ocupadas, atarefadas. Deus não chama pessoas descompromissadas, que não tem compromisso com a obra. Deus chama você que não tem tempo nem para descansar. Mas quando você abraça o reino, o nome de Deus é glorificado e a graça de Deus repousa sobre a tua vida. Chega cansado em casa, quebrado do trabalho, mas você que tem um compromisso diz, você coloca no seu coração e diz, eu estou envolvido com uma causa. E qual é a causa? O crescimento do reino. O nome do Senhor sendo glorificado.
santificado. Isso não precisa ter cargo na igreja, não precisa ser separado para ser líder de nada. Você é discípulo de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Tem discípulo verdadeiro aqui? Em nome de Jesus, levanta a tua mão e dá aquele glória que você trouxe. Se envolva todos os dias. Todos os dias. Se envolva no ensaio da igreja, se envolva no discipulado, se envolva com a escola bíblica, convide pessoas. Não tenha vergonha de convidar alguém para visitar a tua igreja, se envolva. Chegue para alguém e diz: olha, eu quero oferecer para você um estudo bíblico, eu quero te ajudar a crescer em Jesus. A gente precisa ter essa visão. Outra coisa que a gente aprende sobre o comprometimento é que o comprometimento, ele é um fundamento. Os discípulos, eles tinham fundamento. Olha o capítulo 5:42. Qual é o fundamento do discipulado? Todos os dias eles ensinavam no templo e de casa em casa, e não deixavam de ensinar e anunciar que Jesus, olha o fundamento, Jesus é o Cristo. O fundamento do discipulado é Jesus. Quem tem que aparecer na igreja é Jesus. Quem tem que aparecer no louvor é Jesus. Quem tem que aparecer quando a orquestra ministrar, por exemplo, como foi ontem lá no shopping, é Jesus. E ele apareceu lá ontem. É Jesus que precisa brilhar. É Jesus que precisa aparecer. É a base bíblica que nós precisamos levar. O Cristo, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, Ele está vivo. É essa base que você precisa levar. Tem alguém aqui que acredita que Ele está vivo nesse lugar? Esse é o fundamento. Quem tem que aparecer na tua vida é Jesus Cristo de Nazaré. Afinal de contas, quem é discípulo é parecido com Jesus. Não é a religiosidade, não é a placa da Assembleia de Deus, não é, aleluia, o cargo da tua igreja, mas quem precisa aparecer na tua vida, no teu ministério, é o brilho da glória de Deus. O próprio João Batista disse: olha, eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Rapaz, que palavra! Ele teve coragem de dizer isso. E como isso é forte para a gente? Nós precisamos andar pelo caminho do discipulado. O caminho do discipulado não aponta para cima, gente. Essa ideia de apontar para cima, essa ideia de crescimento, de galgar, por exemplo, de galgar status, posições, isso aí é uma ideia do capitalismo lá de fora, do mundo. Aqui dentro, o discipulado aponta para baixo. O discipulado coloca todo mundo no mesmo patamar. Ao invés de subir o degrau, o discipulado me ensina a descer o degrau. Ao invés de galgar uma posição, o discipulado me ensina a aparecer com Jesus e descer em glória. Glória a Deus. O discipulado me ensina a estar próximo das pessoas. Deus te chamou aqui para você aprender isso. Glória a Deus. Para você se parecer com Jesus. Tem alguém que quer ficar parecido com Jesus? Discipulado é isso. O discipulado também dos discípulos tem um modelo. Olha aí no capítulo 5:42, tem um modelo. Rapaz, eles tinham um modelo, eles tinham estratégia, pastor Eli. Eles tinham estratégia, Rose. Eu vou citar duas aqui. A primeira estratégia, como é que eles discipulavam, gente? Está aí, capítulo 5:42, de casa em... Eles discipulavam como? De casa em... Discipulado dá certo de casa em casa. Discipulado cresce de casa em casa. A proposta da igreja é essa, de casa em casa. Tem crescimento. A gente precisa visitar, receber bem. Chegou uma pessoa na igreja, vamos conduzir essa pessoa, vamos ajudar essa pessoa, vamos receber bem, vamos ficar de olho se essa pessoa não é crente, vamos visitá-la. Tem alguém que está meio frio, você percebeu que está voltando, vamos ficar perto. De casa em casa. É a primeira estratégia.
Culto no lar dá certo. Traz crescimento. Discipular alguém de casa em casa dá certo. Traz crescimento. Qual é a segunda estratégia? No templo. No templo também, nós vemos o crescimento do discipulado. Você pode convidar alguém para visitar o templo. Culto de ensino, culto da vitória, círculo de oração, escola bíblica dominical. Olha o lugar bom para discipular alguém. Tem quanto tempo que você visitou a EBD da tua igreja? Eu sei que aqui o povo gosta da EBD, mas você que ainda não visita, está esperando o quê? De casa em casa e no templo. Paulo também diz lá em Efésios, capítulo 5, versículo 13, 14, 15. Especialmente, versículo 15 e 16, ele traz uma explicação muito legal. Ele diz: irmãos, vamos aproveitar o máximo tempo, remindo o tempo, para falar de Jesus. Isso é outra estratégia. Nós precisamos galgar os espaços, as oportunidades que vão chegando, como a orquestra fez ontem. Ir a um shopping, ministrar um louvor, fazer um culto de adoração a Deus. É cada oportunidade que nós precisamos aproveitar. Nós não podemos deixar o inimigo tomar os espaços na sociedade. Nós precisamos nos posicionar como discípulo de Jesus. Nós temos autoridade. Jesus te deu essa autoridade. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que Ele nos deu para guiar as pessoas a Cristo. Até aqui, Deus está falando com você, e você está entendendo que Deus está falando com você. Em nome de Jesus, levanta a tua mão e dá mais um glória a Deus. Em segundo lugar, o segundo princípio do discipulado, na realidade, são os benefícios. O segundo princípio do discipulado aponta para benefício. Quais são os benefícios de discipular alguém, gente? Está aqui, ó, Atos 6:1. O texto me diz que naqueles dias, crescendo o número fala alto e forte, igual os levitas cantou hoje, crescendo o número de discípulos. Primeiro benefício é crescimento. Não vamos nos conformar com essa quantidade de irmãos aqui, não. Tem uma galeria de 900 lugares para a gente trazer e encher, e colocar pessoas ali. Trazer pessoas e encher aquele lugar ali. Tem uma igreja kids aí dentro que a gente precisa encher de criança. Vamos discipular. Vamos convidar alguém para vir para a igreja. Crescendo o número de discípulos é crescimento, é o benefício. Com o crescimento da igreja, qual é o outro benefício que nós podemos enxergar? Versículo 3 do capítulo 6, dizendo o seguinte, ó: escolham entre vocês homens de bom testemunho. Aí tem um detalhe. Nós encontramos aqui o benefício de separar novos líderes. A igreja precisa de líderes. Deus está te chamando para essa obra. Deus está te chamando para ser um discipulador e nós precisamos de discipuladores. Deus está te chamando para uma obra específica e maravilhosa. Às vezes você pensa, gente, como eu queria pregar para uma multidão dessa. Como eu queria pregar para várias pessoas poderem me ouvir. Você sabia que eu comecei pregando na roça, para os pés de mandioca lá de pai, que ele tem lá na roça dele? Sozinho, os bichinhos balançavam. Eu, eita, o poder de Deus está descendo, glória a Deus. O vento batia, eu falava, é agora. Sem ninguém ver, eu estava lá escondido fazendo isso. Em casa, na frente do espelho, treinando. Ninguém via, mas o céu estava vendo.
Você sabia que se você tem o desejo de pregar, ser usado por Deus, você precisa começar apenas com uma pessoa, um só. E do mesmo jeito que você prega para um, Deus pode te usar para pregar para muitos. Não muda. A Bíblia diz em Atos capítulo 8, que Filipe foi chamado por Deus para ir para Samaria. Em Samaria ele pregou e a cidade se converteu, de tal forma que os milagres eram visíveis. Ele ganhou a cidade de Samaria. Ele pregou para uma multidão, glória a Deus. Mas eu vejo um Filipe sensível também. Aqui a gente precisa aprender o que é discipulado. A Bíblia diz lá no capítulo 8 que o Espírito Santo de Deus falou com Filipe. E o mesmo Espírito que usou ele para pregar para uma multidão foi o mesmo Espírito que disse: vai e prega para um, vai para o deserto, tem um lá que precisa ouvir. Você pode iniciar o teu ministério apenas com uma pessoa, conduzindo essa pessoa para o Cristo. E quando ele chega no deserto, era só uma pessoa, estava lendo o livro de Isaías, e essa pessoa perguntou para ele: o que significa isso aqui? E Filipe foi usado por Deus para explicar toda a palavra de Deus para aquela pessoa, ao ponto da pessoa entender: eu quero ser batizado também, eu quero ser discípulo também. E quando ele cumpriu a palavra de Deus, a Bíblia me diz que o Espírito de Deus, você acredita nisso? Eu creio. O Espírito de Deus tomou Filipe. O mesmo Espírito que usou Filipe para pregar para um e para a multidão, ele está aqui nessa noite. Deixa eu repetir para a ficha Carrito da glória a Deus. O mesmo Espírito Santo que usou Filipe e os apóstolos lá atrás, está aqui nessa noite, para capacitar você de forma sobrenatural, para conduzir alguém a Jesus. Você toma posse dessa palavra? Eu tomo para mim. Ele pode te mostrar alguém hoje no culto, ele pode te lembrar de alguém, ele pode colocar alguém no teu coração. Então haja, tem crescimento. Nós aprendemos também que tem outro benefício, o benefício de encorajar as pessoas. Encorajar as pessoas com 3 qualidades. Está aqui, versículo 3 do capítulo 6. A primeira qualidade é para que você agora, discipulando, passe a ter bom testemunho. Se você já é crente, quando você passa a discipular, você precisa ser mais crente. O discipulado cobra isso de você, sabia? Se você vai ensinar sobre a oração para alguém, você precisa orar, é ou não é? Se você vai ensinar a servir Jesus e cultuar, você precisa cultuar, é ou não é? Se você vai ensinar sobre bom testemunho, você precisa dar bom testemunho, sim ou não? Discipulado é isso, de bom testemunho. A Bíblia diz para mim que tem que ser cheio do Espírito Santo também. Cheio do Espírito Santo, gente boa, não é só falar em línguas, não. Não é só entrar no manto, glória a Deus por isso, mas ser cheio do Espírito Santo é ser uma pessoa guiada pela presença de Deus e ensinar a palavra a alguém a crescer a Jesus. E finalizando, nós encontramos aqui que tem que ser cheio de sabedoria. Quem é que dá sabedoria, gente? Vou repetir, quem é que dá sabedoria, meu irmão e minha irmã? Por favor, responda. Jesus, é Ele. Quantos aqui querem a sabedoria do céu? Para fechar a mensagem, o terceiro princípio do discipulado ou são os seus resultados. Tem benefício, mas tem resultado também. Capítulo 6, versículo 7. O primeiro resultado é que a palavra de Deus, quando tem discipulado, se espalha rapidamente. A palavra de Deus se espalha, se expande. Você espalha a palavra de Deus, as pessoas passam a conhecer a palavra de Deus. Esse é o primeiro resultado. E qual é o nosso papel como discípulo? Espalhar a palavra. Levar a palavra a alguém. O segundo resultado que você encontra é
o desenvolvimento também de novos discípulos. Afinal de contas, discipulado é isso. Você vai discipular alguém, vai com mais alguém, vai treinando essa pessoa, desenvolvendo novos discípulos para conduzir as pessoas a Cristo. Isso é treinamento. Tem crescimento. E você encontra o último resultado aqui, que é lindo também, que até os sacerdotes obedeceram à fé. Os sacerdotes, que naquela época do templo de Jesus, perseguiam a igreja, até quem não acreditava passou a crer. Até aquela pessoa que é revoltada contra os crentes, passa a crer. Por causa de quê, pastor? Por causa do bom testemunho. Deus te trouxe aqui para Ele colocar no teu coração. Quem faz isso não sou eu, é Ele. Deus te trouxe aqui para Ele colocar no teu coração o comprometimento. Você precisa se comprometer com a palavra. Você precisa abraçar alguém. Deus te trouxe aqui para você entender que se você se comprometer, vai ter benefício para você, para a tua casa, para a tua família. Afinal de contas, você vai passar a dar o testemunho de Cristo e a presença de Deus vai te envolver ainda mais. Deus te trouxe aqui para você entender que vai haver resultados. Às vezes a gente pensa que resultado é prosperidade financeira. Isso é legal. Mas sabe qual é o maior resultado que Deus tem para você? Sabe qual é a maior prosperidade que Deus quer para você? É que no céu você ganhe mais vidas para Jesus. É que no céu você consiga tesouros. É que no céu, naquele grande dia, você esteja pronto para receber o galardão. Deus está chamando você. Para finalizar, se você tem coragem de se colocar à disposição para abraçar essa visão da igreja, se você quer se envolver com o discipulado, quer abraçar isso para ver o crescimento dessa obra, fique de pé em nome de Jesus, só você que quer. Agora você vai me ajudar. Eu vou orar por você, já passa ao pastor. Você vai me ajudar com muito carinho. Dá uma olhada do teu lado. Dá uma olhada. Tem alguém aqui que ainda não é evangélico ou está afastado do Senhor? Dá uma olhada, vê se tem aí perto de você. Tem alguém que nessa noite quer abraçar o discipulado para si, quer servir a Jesus e quer aceitar Jesus como seu Salvador, quer mudar de vida hoje? Tem alguém? Se tiver alguém, por gentileza, levante a sua mão, nós vamos orar por você. Tem alguém que quer aceitar o Cristo como Salvador? Levante a sua mão, nós vamos orar por você com muita alegria. Tem alguém? Em espírito de oração, igreja. Tem alguém? Eu vou insistir mais uma vez. Tem alguém que quer se entregar para Cristo agora? Nós vamos orar por você. Deus tem uma obra maravilhosa a realizar na sua vida. Tem alguém? Eu vou orar por você. Mais uma vez eu vou insistir. Tem alguém que quer aceitar a Cristo como seu Salvador? Levante a sua mão, nós vamos orar por você. Glória. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão aqui, que estão aceitando esse chamado. Senhor, diante da tua presença, eu quero colocar, Senhor, os teus filhos diante do teu altar mais uma vez. Obrigado, ó Jesus, porque tu és bom. Tu tem falado conosco, ó Deus, e ampliado essa visão para que possamos crescer diante de ti. Então coloca isso, Senhor, mais uma vez no nosso coração. Arde o nosso coração na tua presença. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Envolve o teu povo. Assim nós oramos e louvamos a ti. Em nome de Jesus. Amém.